Um dos ideais da cartilha feminista é a desconstrução dos padrões de beleza outrora tão fortemente cultivados na indústria do audiovisual, por exemplo, cinematográfica, enfim. E uma das explicações é porque isso aprisiona os homens e as mulheres numa busca incessante por beleza e que a beleza ela é subjetiva e blá blá blá. E com toda essa questão de beleza ser subjetiva e simplesmente tentar nivelar, né, a sociedade de acordo com os parâmetros estabelecidos de que é belo e o que não, acaba que existem algumas discrepâncias, né, cara? Que, por exemplo, de que todas as pessoas são belas, né? Geralmente, quando se fala das mulheres, todas elas são belas, independente do quê? Que a visão de beleza tradicional é uma visão patriarcal e machista, tá? O que eu discordo, obviamente discordo, porque beleza, ela é beleza e ela é incontestável. E a gente tem esse corte aqui do Whatever Podcast, cara. E esse cara aqui, ele é um psicólogo e ele simplesmente, mano, deu uma aula para essas moçoilas do porquê, aliás, que nem todo mundo pode ser considerado belo. Vem comigo, vamos ver o que ele vai dizer para as moçoilas aqui. Everyone is born already basically just beautiful. Tá vendo? So I don't think there's a reason to rate people and bring them down or yeah, I don't like the bringing down aspect of it. Well, I don't think it necessarily brings people down, but I feel like it could. It could. Yeah. I agree with you, actually. Mm-hmm. I think that everybody can be beautiful, but I think it would be naive to say that we're all equally attractive. Yeah, I agree with that. Great. The attractive aspect. Mm-hmm. So I think what we're getting into is sexual marketplace value. So I have some interesting takes on this. Maybe I can share them at this point. So I think that there's a few different ways that we can approach this, and I think it's generally done with not a lot of nuance. I think that everybody kind of has what I call a normalized sexual marketplace value, which is sort of like, according to the standards of the culture in which you live, how well do you measure up on the most important dimensions to the opposite sex? So a number of the things that you've brought up today are like height. Mm-hmm. This guy led with his socioeconomic status. He makes $200,000 a year. So these are things that I think would be on normalized sexual marketplace value for men. For women, it would be their physical appearance, their age, things like that. But no one really knows what their sexual marketplace value is because all transactions are based on perceived sexual marketplace value. Aqui é que é o ponto de ruptura com o pensamento progressista, entendeu? Todos os cortes que eu trago pra cá, seja do whatever, tanto faz, mano, que existe essa questão, qual é a sua aparência? Que nota você se dá? Ah, eu me dou nota 10 porque todo mundo tem que se dar nota 10, eu me amo, eu me acho maravilhosa e o que importa é a minha autoestima. E esse é o ponto que todo mundo deveria entender quando se fala da questão da atratividade numa perspectiva individual, tá? A gente até pode falar, eu me acho X nota, mas você não tem como ser assertivo em relação a isso, porque tudo vai depender de como você é percebido pelas demais pessoas. E, cara, isso aí pode gerar várias nuances para complementar, tá? Depende muito, cara, do seu status social, depende muito do grupo em que você está inserido, do contexto do modo geral que você está inserido. Ele vai falar um pouco mais sobre isso e eu quero complementar. Like, I got a thing for cute nerds. Tá vendo? That's my thing. And that's not necessarily what the culture tells me women are supposed to look like in terms of their archetypal beauty. But that's something that's really interesting and attractive to me. Tá vendo? O nicho que ele se identifica mais é o nicho mais dos nerds e tal, de repente dos geeks, de repente também. Então, esse cara, por ter esse bias, né, esse viés, ele vai achar mulheres com essa pegada mais franzina, óculosinho, blá blá, meio nerd assim tal, mais atraente, porque isso é o que mais apela pra ele. E é por isso, cara, é por isso que no meio, por exemplo, dos otakus, você vê essas meninas, mano, às vezes lindíssimas, com aquelas olheiras de gato, aqueles bagulho todos de cosplay. Aí tu vai ver os namoradinhos, os moleques são os caras meio mirrados, meio esquisitos, mas os moleques têm todo aquele aparato, aquela parafernália toda de fantasia, de estilo de vida meio mangá, anime, né? Tá aí a explicação, cara. Nem tudo necessariamente, às vezes, parte só da beleza objetiva. Também tem a beleza subjetiva do nicho de participação e de todo o contexto, o imaginário, sabe, do imaginário da pessoa, né? And you never really know until you engage a person how they perceive you in terms of your general attractiveness. Just because you don't accord with the socialized, normalized sexual marketplace value doesn't mean that you can't be highly attractive. Or conversely, just because you are 6'4" and you make a lot of money doesn't necessarily mean that you're going to be very attractive to certain women, right? Yeah. But the kicker is that you really only know your sexual marketplace value when you get into a relationship. So it's like, I knew somebody that I was very close to. She was an artist, and
she had never sold a painting before. And she started by offering her paintings for $100,000, which, God bless her, I love the courage with that, but it just wasn't really realistic that someone was going to buy a piece of art for $100,000 from an unknown artist. It was only when she began to bring down that price that we got to see what that painting was actually worth. And that only occurred because somebody was willing to pay X amount for it. Until then, the actual price or the value of that painting was kind of like just pure potential. We only really realize worth in the moment of transaction, which can only occur between two individuals. Sabe qual é o ponto? Aqui tem um ponto de ruptura interessante que me faz lembrar o outro corte do podcast do Whatever que a gente trouxe, daquela menina obesa e tal. And like I said, my fatness doesn't devalue me. Why? So I'm an 8. Why doesn't it? Because I think that fat can be beautiful. It's my assessment about looks, right? Que ela praticamente brigou com o Andrew Wilson porque ela se achava nota 8. Ele dizia, cara, em lugar nenhum do mundo você é nota 8, e eu concordo. Tem também um outro corte que a mina ela é modelo plus size. How in the world could you possibly be assessing yourself at a 7? I said 7.5. Yeah, how? I mean, she's pulled some hot. I'm dating celebrities, billionaires, millionaires. Mesma coisa, né? Diz que, eu saio com milionários, saio com blá blá blá. A outra também disse que, tem muitos caras me querendo, tal. O que importa que você entenda é o seguinte, você pode ter, às vezes, expectativas irrealistas, cara. E se você esperar por tempo demais e for paciente demais, e você for a pessoa certa no lugar certo, provavelmente você consegue alguém dentro do seu padrão em algum lugar do planeta, parceiro. Se você é um cara, sei lá, irmão, carioca, você é baixo, magro, esquisito, tu nunca pegou uma mina gata na sua vida, mas de repente você muda para um outro país, outra cultura, aí rola aquela questão do choque cultural, mas você ficou, mano, uns 7, 8 anos solteiro sem pegar ninguém. E tu mudou, sei lá, pras Filipinas. De repente lá você vai conhecer uma esposa filipina que é muito mais bonita do que qualquer menina que você jamais sonhou em pegar no Brasil. Porque mudou o contexto cultural, você é um estrangeiro, de repente elas acham o seu arquétipo bonito e tal. Só que o que acontece? O fato de que você teve que fazer toda essa parafernália, esperou 8 anos, mudou para outro país, isso simplesmente reseta o fato de que você, nos contextos mais gerais, você não é um cara atraente. Então o fato de que de repente tenha uma modelo plus size e ela é tida pela sociedade, nos homens de modo geral, como uma garota, sei lá, de beleza objetiva, nota 4, nota 5, no máximo pra ser legal com ela. Porque ela sai com alguns caras mais bonitos que têm esse fetiche enfim, nessa questão da obesidade e tal. Isso faz dela, objetivamente, socialmente falando, uma pessoa atraente, só porque ela conseguiu sair com uma pessoa ou outra atraente, que tem fetiches por pessoas de sobrepeso, é outro ponto a se considerar, tá? As exceções da vida daquela pessoa não mudam o fato geral, a regra geral da sua atratividade para a maioria das pessoas. So you're saying, okay, so then let's say the girl gets into a relationship, then how do you determine her SMV from the guy's status? Yes. So I think that you can kind of, in this framework, determine a woman's sexual marketplace value by the normalized sexual marketplace value of the men who are willing to get into a relationship with her. And you can determine a man's male sexual marketplace value by the normalized sexual marketplace value of the women he is able to sleep with. Ó, a tradução básica para quem ficou perdido nas legendas. O valor, né, assim, a atratividade de uma mulher é determinada pelo tipo de cara, né, pelo calibre do cara que está disposto a namorar com ela. Enquanto que o valor, né, a atratividade de um homem está atrelado à qualidade, à beleza objetiva das mulheres que ele tem a capacidade de atrair e dormir com elas. Isso aqui, cara, por mais que tenha suas distorções, é bem objetivo, tá? É bem assertivo, tá? Claro, vocês aí podem acabar se confundindo com a questão de, um cara que ele não é bonito por nada, mas tem dinheiro e acaba sendo atraente. Mas aí também é importante entender que tem a conexão do status social e a percepção, né, que a mulher tem do homem quando ele tem poder. É muito diferente da percepção que ela tem do mesmo cara quando ele não tem nenhum poder e nenhum status, entendeu? Okay, what if she's gay? How do you determine her SMV? I don't know. I guess you could do it. I think most of these concepts apply also to gay relationships. But I don't know if lesbians are hypergamous. They are really big on commitment. There's an old joke about what does a lesbian bring to a second date, and it's a trailer because she's moving in. So there's takes all kinds, but there is in my understanding, a big bent in lesbian relationships towards commitment. Ao longo da minha vida eu também percebi que as lésbicas, elas tendem a assumir namoros muito mais facilmente, muito mais rápido. Okay. I just feel like in high schools and colleges, like people kind of date people at their school, they're probably like in a similar
income range. So I don't know how you would determine like the SMV of like a college sophomore is dating another college sophomore who are both kind of an equal amount of college debt. And you wouldn't say she has low SMV because she's dating a guy in debt and not getting scooped up by a millionaire, right? So doesn't that kind of make your definition of SMV kind of irrelevant to most dating instances? No, because I think it's based on the context in which you exist. So we can say that people might have a normalized sexual marketplace value for the culture at large, but maybe the culture that and the context that matters most to you is your campus. Or maybe it's even just like the people in your homeroom class. Like there's all kinds of hierarchies within social systems as soon as more than two people start to relate to each other. Okay, so then you would then judge it based off like, okay, is that guy an athlete? Is he like doing well, or like what would be in high school? metrics? Yeah, that's the stereotypical one. It's like who is the big man on campus is the quarterback, right? A questão é que nos colégios, cara, quando você tem 15, 16, 17 anos, você não tá pensando com a cabeça de adulto. Então essa comparação dela não faz muito sentido, porque para um adolescente, ainda mais se for no Brasil, a gente tende a encarar a fase de colegial como uma fase de viver experiências, cara. A fase de descoberta da sexualidade, das dinâmicas intersexuais, né? Enfim, você ficar com menininhos ali, os caras com as meninas e tal. Então você não tá pensando com a cabeça de quem tem responsabilidade, né? Uma mulher, quando ela já é uma adulta feita, né? Uma mulher feita, ela pensa com essa questão de, casamento, poder ter uma vida boa, morar num lugar legal. Quando a mulher tem 15, 16 anos, ela tá pensando em ficar com os meninos, cara. Então a cabeça dela ela é muito mais objetiva no status do garotinho ali no meio dos seus pares, o quão destacadinho ele é, de repente o quão bonitinho ele é, se ele parece com um membro do BTS, se ele parece com, sei lá, na época era com um membro do Rebelde, na minha época, né? Se ele parecia um colírio da Capricho. Então, óbvio que uma garota de 15, 16 anos vai preferir um moleque de 17, 18 anos que é o bonitinho destacado do jogador de futebol do colégio do que o cara multimilionário de 35 anos, pô. Até porque as realidades nem se batem, ela nem pensa com essa cabeça de mulher adulta que, poxa, nossa, o que giro pode me oferecer? Cara, de 15, 16 anos ela só pensa em ficar com os meninos do colégio, estudar e, enfim, né, resolver as fofoquinhas de colégio. Sure. Now, does this guy... Can he compete with somebody who's 35, makes $1 million a year? Well, it just depends on what the woman is looking for, you know? She might be so involved in that context that she will actually choose the quarterback over somebody who makes, hundreds of $1,000s a year. Foi o que eu falei. I think it really depends on the context. All right. And one more thing, and I think this is why this is great advice for guys, especially maybe the shorter kings out there, 5'7", is find a context in which you can shine. Like you can be a contextual alpha. I know you might not love that term, but you can definitely have a higher sexual marketplace value in certain contexts versus others. Esse negócio do alfa contextual, né, ou que a gente costumava chamar antigamente de alfa de ocasião, né, é basicamente, cara, o que acontecia na minha época de colégio. Tinha uns amigos que eles eram músicos e tinha moleques, obviamente, cara, que não eram nada atraentes, né, cara, os moleques eram bem amassadinhos da lataria, né? E como é que eles ficavam com as meninas? Simples, eles eram os moleques que eram os músicos da banda do colégio. Sabe aquela banda de fanfarra, né? Que tem aquele bagulho de prato, aquele surdo, né? Flauta, lira. Simples, eles se destacavam naquilo, jogavam bola no colégio, tocavam mesmo instrumentos musicais também na época de colégio. E isso acabava fazendo eles se destacarem momentaneamente em certas ocasiões. O mesmo aconteceu comigo várias vezes, cara. Na minha época de colégio, era pra eu ter ficado com muito mais menina, é que eu fui muito incompetente. Chances não me faltaram. Com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu consigo ver claramente que chances não me faltaram. O meu ponto aqui, cara, com esse corte, isso me diz respeito muito mais à questão da cartilha progressista, né, cara? E como ela simplesmente tem tentado colocar na sociedade essa questão da desconstrução dos padrões de beleza, né? Você vê hoje em dia uma empresa que tempos atrás tentou dar essa lacrada e teve que voltar atrás para não perder giro foi a Victoria's Secret. Victoria's Secret aí tentou lacrar, botou, mano, modelo plus size, representatividade, cara, e pessoas fora do padrão. Só que eu tenho percebido que as indústrias, elas estão meio que tentando dar essa meia-culpa e pedir uma certa desculpa por influenciar negativamente a sociedade com padrões de beleza, sendo que, por mais que a beleza ela tenha variado ao longo dos séculos, né, cara, você vê, por exemplo, na era vitoriana, se vocês percebem que os padrões de beleza femininos eram de corpos mais voluptuosos, elas eram mais gordinhas, mas sempre privilegiando curvas femininas, sempre privilegiando, cara, um rosto bonito, uma pele bonita. Nunca era uma pessoa, mano, com 250 quilos, 200 mais, 150 quilos mais. Era sempre uma pessoa ligeiramente, sabe, mais fofinha em relação aos padrões
de modelo de passarela de hoje em dia, mas eram moças muito bonitas essas de antigamente. Se vocês forem ver pinturas antigas aí, cara, mesmo no Renascimento, por exemplo, eu falei vitoriana, eu acho que era o Renascimento, eu não sou muito certeiro nessas questões, mas enfim, Renascimento, cara. Você pegar aquelas esculturas, época de ouro das esculturas em mármore, os corpos femininos eram sempre muito belos, esculpidos, naturais. Não existia essa compreensão de que, todos os corpos são lindos, todas são lindas. Não, eram muito objetivos. Mesmo naquela época, eles tinham um padrão de beleza muito comum. É claro que o padrão foi mudando, mas nunca aquilo que não é belo sofreu ali uma engenharia social para simplesmente empurrar a goela abaixo da sociedade que era belo. Então, cara, eu concordo com o título da capa do vídeo original quando diz que a maioria de vocês é mediana. A maioria de vocês é mediana e é verdade. Se vocês forem olhar na sociedade, mais de 90% das garotas que vocês vão ver por aí, cara, tá na faixa média de atratividade. Mesma coisa com os caras, a maioria tá na faixa média de atratividade. E se não for por uma perspectiva de beleza, o que no caso dos homens nem é um fator tão significativo para ele ser bem sucedido com mulheres, a maioria de nós é mediano também na questão do destaque social, a questão de, destaque financeiro, os fatores de fato mais objetivos que tornam um homem atraente ou não para ser um parceiro em potencial para a maioria das mulheres. E é bom, cara, é bom você ver num podcast, cara, que geralmente você vê essas modelos de site de foto íntima, né, OnlyFans, Privacy, mandando a real, sabe? Geralmente os caras causam discussão, mas esse cara é submanejar muito bem, cara. Quero saber a opinião de vocês, meus caros. Vamos trocar essa ideia aí com respeito. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia o Tuquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.